Diante da batalha espiritual, temos poderosas armas espirituais à nossa disposição: a palavra de Deus, a oração e o jejum. Então só se vence no meio das batalhas e das guerras espirituais com oração, jejum, uma vida de entrega, uma vida com caráter forjado na dispensação do Espírito Santo. Então a palavra de Deus deixa claro aqui em 2 Coríntios 10, verso 4: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Existe fortalezas, não falou diminutivo, né? Falou em um tom potente. Fortalezas. O que significa é que há uma guerra constante, há uma guerra existente no mundo espiritual, e essa guerra não é com os nossos irmãos. Mas o mais interessante nessa palavra é que no meio dessa guerra, no meio dessa condição aos olhos humanos, parece ser desfavorável, mas aí entra o poder que há no nome de Jesus. Então, contra qualquer fortaleza, contra qualquer muralha, contra qualquer condição que os olhos terrenos possam contemplar, nós temos a oração, nós temos o jejum, nós temos o poder que há no nome de Jesus, para que estas fortalezas venham ser derribadas, venham cair por terra, venha ser destruída. E toda essa destruição, ela só vai acontecer no mundo espiritual. É certo, entre parênteses, que existe homens e mulheres que no automático, quando deixam de ser usados por Deus, estas mesmas pessoas passam a ser compactuados e compactuadas com o espírito maligno. O espírito maligno existe. Portanto, nos cultos em que vivemos, nós vimos e presenciamos a manifestação dos espíritos: o espírito das trevas, o espírito da escuridão, o espírito do diabo, o espírito do mal. Ele se apresenta em um culto racional a Deus. Ele se apresenta dentro de uma casa, ele se apresenta dentro de um relacionamento, ele se apresenta na vida sentimental, ele se apresenta também na vida ministerial, ele se apresenta nas finanças, ele se apresenta em muitas áreas, em muitas condições a qual o ser humano é dependente. O ser humano é dependente de Deus se crer, mas o ser humano precisa alimentar, precisa comer, precisa beber. Então o diabo, ele vai infiltrar no trabalho, vai infiltrar nas finanças, ele vai querer infiltrar em alguma área, e quando tudo parece estar bem, o diabo, ele vem e manifesta, e ele manifesta de uma forma parecendo sutil. Tem até carinha de crente, tem até comportamento de um cristão, mas existe um demônio chamado Belial, que também trabalha dessa mesma forma. Ele é imitador, ele é como se fosse um artista que imita outro artista. Nós temos alguém muito conhecido no Brasil, Tom Cavalcante. Ele imita o Lula, ele imita o Jair Bolsonaro, ele imita o Tiririca, ele imita vários artistas. Eles imitam o Valdomiro, eles imitam o Silas Malafaia, eles imitam o apóstolo Wesley Pereira, eles nos imitam. Então existe um diabo que durante o culto ele se manifesta como fortaleza. Porém a Bíblia diz e retrata que essa fortaleza, ela será destruído pelo sangue de Jesus. Então não existe
Fortaleza não existe muralha, não existe rituais, não existe misticismo, não existe seitas, não existe condições que são desfavoráveis. O oposto da bênção, que é a maldição, que o Espírito Santo de Deus não destrua, não destrói e não quebra. Essa é a identidade da igreja. Essa condição das nossas armas espirituais, é necessário você entender qual o tipo de ferramenta que você vai usar para uma guerra. Qual tipo de ferramenta você vai usar? Nós temos a marinha, então iremos atacar por água. Sim ou não? Vamos atacar por água. Então precisamos de um comandante que tenha tamanha experiência. O comandante, ou o capitão, ou o general, que vai estar ali de frente de uma batalha, de frente de uma guerra em alto mar, ele precisa entender, ele precisa saber qual o nível do navio, qual a força, qual o tipo de vento, aquela transição, aquela passagem de um vento norte do vento sul, que não vai derrubar, que não vai fazer que aquele navio se afunde ou que bate o seu caso em algum lugar. Então é necessário o entendimento. Então, no meio da guerra, na casa do Senhor Jesus, que somos nós, nesse nível de guerra espiritual, o que Deus coloca em nós, que não tem como você falar se você não tem experiência. Quem nunca esteve preso não sabe o que é uma prisão. Quem nunca passou fome não sabe o que é passar fome. Quem nunca esteve no extremo entre a vida e a morte não tem propriedade quando tem simplesmente uma dor de cabeça ou algo que você ficou debilitado durante 2 dias, 3 dias. Estamos falando de pessoas que há 15 anos moram no hospital, assim como aquele menino que de vez em quando vem aqui, o Yuri, que está em São Paulo. Ele nasceu com câncer no cérebro, ele nasceu com leucemia, câncer no sangue, e ele nasceu no hospital. E lá no hospital, a sua vida não parou. Ele continuou estudando, ele preparou, cursou e ajeitou, fazendo a sua faculdade. E no próximo ano agora ele está formando. Ou seja, a ocasião do fato onde ele estava não se limitou ao Deus que ele acreditava que poderia. Então ele tem propriedade do nível de guerra espiritual que ele viveu para falar. Então só tem propriedade quem já viveu uma guerra. Então só vai saber usar a ferramenta, que é as ferramentas do céu, somente aquele que tenha tamanha experiência na prática da palavra. Não de ouvir falar, não a experiência do pastor Wagner, da pastora Josi, da pastora Daniele, do bispo Eduardo, do pastor Fernando, do Vinícius. Não, nada. A minha experiência e a sua experiência, cada um tem uma sua. Mas Deus quer que nós venhamos experimentar das experiências dos céus, viver os ataques que o céu tem para conceder no meio desta guerra. As armas espirituais, elas são ligadas ao trono de Deus. Essas ferramentas espirituais são as ferramentas que é necessário o tempo todo serem usadas. Quando nós usamos as ferramentas dos céus, nós temos uma defesa, porque nós não podemos compactuar com as coisas e com a milícia desta terra. Não podemos compactuar com conspirações. O que mais destrói chama-se falsidade. O que mais destrói chama fofoca. O que mais destrói é quando alguém forja algo para o outro, chamado isqueiro. Então, em nome de Jesus, para que esta guerra
seja cessado temporariamente, porque nasce outra. É importante ser revestido de poder, revestido de glória, e ter uma atitude radical de denunciar o diabo. E a Bíblia diz: e resistir o diabo, e o diabo fugirá de vós. Sabe por que tem um tempo onde as pessoas não conseguem mais prosperar? Estão vivendo um tempo e um lugar onde era um ambiente tão propício, tão maravilhoso, tão gostoso, um ambiente tão hiper da parte de Deus. Você sentia tão bem, era tão maravilhoso. É quando a sua mente fica cauterizada, é quando a sua mente fica no foco das coisas mundanas. E as pessoas estão se dividindo. Aí há um espírito de divisão, gerando em volta fortalezas. Criam grupos, no meio desse grupo 5, 6, 6, 7, 8, cada grupo, e cada um no meio desse grupo está existindo um líder. E estes líderes, eles não respeitam o líder maior. Aí querem agir nas vossas forças, entendendo que é milícias e é fortaleza, mas oposto, não fazem parte do exército de Cristo. Então essas formações, essas condições impróprias, ela trará benefícios de derrotas dentro do lar, no relacionamento, na vida ministerial. Aí a culpa é do pastor, a culpa é da igreja. A igreja não vai avante, a igreja não faz isso, mas na verdade está existindo uma divisão. E quando tem uma divisão, entra o maior e a maior ferramenta. Que ferramenta é esta, apóstolo? Que ferramenta é essa que vai ser usada? A ferramenta do príncipe da paz. Ele vai colocar ordem no inferno, ele vai colocar ordem nos afazeres contrários das trevas. Ele vai desembainhar a sua espada, e a sua espada vai derrubar as milícias, vai derrubar as fortalezas, e as portas do inferno não irão prevalecer diante daqueles que o adoram, que o temem em espírito e em verdade. Só vai acontecer esses feitos do Espírito Santo quando eu me posicionar como servo, como guerreiro, como herdeiro de um Deus poderoso. Milícias, fortalezas, caiam por terra agora, em nome de Jesus. Santo Espírito de Deus, a batalha espiritual, meus irmãos, ela é real. Por isso, para lutarmos essa batalha, devemos usar as armas espirituais. Nesse caso, o crente em Jesus vence as suas lutas com o uso da palavra de Deus. Então, tudo aqui na terra só vai vencer se for mediante a palavra de Deus. As pessoas querem trocar informações. Para ter uma ideia, a maioria das pessoas presos comigo na minha época e na minha geração, a maioria das pessoas que se apresentavam sábio, eles eram 7-1, eram os que mais balangavam. Lembra disso? É o que mais falava de tudo. Aquele homem, aquela mulher sabia. Falava de revólver, entendia. Falava de guerra, sabia. Falava de homicídio, sabia. Mas quando ia olhar para aquela pessoa, não tinha visita, não tinha amigo, estava correndo risco de vida. Ele era sozinho, ele e a sua sabedoria. Aí aparecia um banguelinha, humildezinho, simplesinho. A visita mais farturenta é daquele que nem dente tinha. Ele era tão humilde, tão simples, que a sua visita era cheio de fartura. Por quê? Porque a sua mãezinha era cristã.
porque orava por aqueles detentos. A mãe orava. Enquanto alguém orava, a milícia e as fortalezas eram quebradas. É isso que Deus faz que venhamos entender nesta manhã. É necessário que a igreja, que a noiva venha ser dependente das ferramentas dos céus, as armas do céu, porque essas armas terrenas têm nos levado às prisões, têm nos levado a viver um caos, têm nos levado a viver uma decepção. E nesse tempo de decepção, nesse tempo de tragédia, muitos deles e muitas delas não têm se conseguido reerguer, não têm conseguido mais se colocar de pé. Dá uma olhada para a tua direita, dá uma olhada para a tua esquerda, olha quantas pessoas nós temos. Qual é o desinteresse? Qual é a motivação? Então, para alguém falar de tu, pastor Wagner, tem que passar por onde tu passas, tem que passar o que tu passou, tem que viver o que a tua família vive. Então, para falar de tu, tem que ter propriedade. Se não tem propriedade, tem que calar a boca, porque senão se torna miliciante. Eles vão vir daquele sistema, daquela ditadura de milícias, e as fortalezas irão ser derribadas pelo poder de Deus. O que significa? Toda ação vai ter uma reação. Então toda vez que levantar diante da sua família, toda vez que levantar diante da igreja, vão se tornar em nada, voltarão pelos mesmos 7 caminhos, perderão as forças, irão retroagir, não irão prosseguir, não vai viver as reações divinas que o Espírito Santo de Deus tem para proporcionar para a igreja. É isso que Deus fala, é isso que Deus Ele retrata nesta manhã. Nós temos no campo de guerra, estamos falando de armas. Eu tiro um exemplo, em alguns cultos Deus me dá algumas estratégias. Quando eu sei que a pessoa está conspirando, quando Deus me mostra que a pessoa já está vivendo um processo de rebelião, anote isso aí, é para você. Quando a pessoa, isso é Bíblia, está vivendo um tempo de rebeldia, e que há uma voz, e durante o andamento de um culto, o andamento de uma propriedade liberada da parte de Deus, e há um confronto de informação, fulano disse A, Betano disse B, está saindo A daqui de cima, está gerando B. No automático eu pego essas pessoas e mando na autoridade no nome de Jesus, entendendo que o diabo não vai sair, porque está debaixo da autoridade de Deus, e eu liberei a palavra. Então eu mando aquela pessoa ir, e quando aquela pessoa vai, a pessoa não sabe, porque para dar comando o posto está preparado, mas na prática não tem as armas e as ferramentas dos céus. Então, se não tem discernimento, não mexa com quem tem discernimento. O discernimento é do Espírito Santo, e ele dá para quem ele quer. Então, o mais interessante que eu disse para algumas pessoas no decorrer dos anos, dos meses, dos dias, dos cultos, na quarta, na sexta, no domingo, é muito simples. Eu simplesmente falo: fulano, mande o demônio embora. Assista os vídeos, o demônio não vai embora, porque está com a vida de conflito, de más influências, e não submetem às ferramentas dos céus. Acha que aleluia, a glória, oh, isso, o diabo, a Bíblia diz que toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Aí eu mando e fico assistindo, saio de cena, mando embora o demônio fulano e vou para outro. Enquanto isso, Deus, olha lá, é assim que eu faço. Eu envergonho diante de todos para entender, para respeitar o Deus dessa igreja, o pastor dessa igreja, os pastores dessa igreja, os obreiros dessa igreja. Ainda tem remanescentes, tem homem de Deus, tem mulher de Deus, tem criança de Deus, tem adolescente de Deus, tem uma juventude de Deus, tem um povo de Deus. Então, em nome de Jesus, toda vez que o diabo se manifestar, ele só se manifesta para ser envergonhado juntamente com os seus aliados.
só se manifesta. Eu lembro no dia, pastor, o senhor estava lá atrás. E tem pessoas, isso é em todos os lugares, anote isso. Em todos os lugares. Todos os lugares. Em todos os lugares eu quero deixar claro isso para os senhores. Sempre vai ter alguém. Deus usa mais fulano. Deus usa mais fulano. Se fosse para vangloriar o profeta Elias, também tem o profeta Wesley. Você está aqui muito tempo, você sabe do que eu estou falando. O Vitor foi ressuscitado ou não? No Hospital João 23. Ele foi ressuscitado. Ele estava morto. Então me mostra outro ministério que o morto ressuscitou. Então eu poderia me vangloriar, mas o poder não é meu. Pega comigo. Mas a ferramenta que foi usada porque Deus quis usar. O câncer, entre outros, Deus curou o meu pai, Luiz dos Santos, do câncer. Deus curou a minha mãe do câncer. E quando eu mandei a carta para o meu pai, ele falou assim: olha o que esse Satanás está mandando para mim, que ele é abusado. E o câncer chegou até ele. Eu disse: quando eu sair, Deus vai me usar para te curar. Eu tinha esse vídeo, ele chorando. Eu orei por ele e Deus o curou. A minha mãe com câncer, tomando taxa preta, remédio. No que abracei ela, falei: mãe, joga todos esses remédios fora. A senhora é mulher de Deus, eu não vou aceitar isso. Nós temos o último caso aqui, nossa irmã diaconisa Ellen, com câncer. Deus curou. Então, quantas multiformes? Você pega um remédio, em nome de Jesus, na minha força eu não posso. Deus mostra para esses demônios como é que é. Então há tantas realidades do Espírito Santo de Deus nesse ministério. Quer ver? Eu visito. A pastora sabe, eu fui pregar numa igreja agora. Foi quinta-feira. Saí quietinho. Pelo amor de Deus. O meu coração se entristeceu de entender que a nossa igreja é tão fervorosa, uma igreja tão potente. Você sabe qual que é a intenção de Deus no Brasil? A intenção de Deus no Brasil e nos países que são livres para adorar é que houvesse um crescimento e Cristo gigantão crescesse e fosse encurralando e comendo as outras cidades. Chama-se Deus tomando e estabelecendo o seu reino, assim como Daniel. Deus está querendo estabelecer o reino dele aqui na terra mais uma vez. Deus não está encontrando palácios que o recebem. Deus não está encontrando o Planalto, onde está o Lula. Deus está procurando lugar para lhe repousar. E Deus não está sendo adorado. Não há essa adoração. Então o Brasil livre era para crescer. Os países livres era para usar as ferramentas do céu para dominar as nações, porque Deus tem esse poder. Só que Ele já tem o poder. Ele quis dar a nós o seu poder. Ele quis nos dar a sua graça, a sua espada, para que possamos prosseguir e avançar. Davi não avançava no meio da guerra? Pega comigo, não é de guerra? Estamos falando de guerra. Davi não avançava? Avançava. Traga 100 prepúcios. Quantos que ele trouxe? 200. Ele não tinha medo. E no momento em que ele caiu de frente para o seu inimigo mortal, Davi, o grandão, Davi venceu tantos mil, Saul venceu tantos mil. Chegou na hora, o grande rei, o vencedor, o matador de gigante, cai lá dentro da armadilha do seu maior inimigo. O que Davi faz? Siga aquele pássaro, siga aquele avião, siga aquele pássaro, tá entendendo? Siga aquele avião. Esse cara é doido. Que isso? Quem matou Golias foi esse doido aqui. Solta isso. Estratégias do céu. Estratégia do céu. Não. Agora eu vou trazer para a igreja. Não, que Deus me usa. Deus me usa. Eu vou te avisar algumas pessoas da revelação. Essa madrugada Deus me disse: cuidado, quando você vir entregar a revelação aqui, o apóstolo Wesley será usado por Deus. Vou levantar e vou botar o dedo na sua cara. Cuidado. Vou descer do altar. Se você estiver no sítio de oração vai dar ruim. Se você estiver aqui vai dar ruim. Eu estou falando com propriedade. Quem me acompanha há anos aqui, levante a mão. Quem me acompanha há anos sabe da minha guerra.
sabe o Deus que eu sirvo e sabe a propriedade que Deus me der. Então quando você vir entregar uma revelaçãozinha e achar que tu vai falar para a igreja com essa vida de desordem sua, vou botar o dedo na sua cara, em nome de Jesus, e tu será envergonhada, envergonhado, porque envergonhados e confundidos serão aqueles que me perseguem por amor a Deus. Se envergonhado, a ferramenta já está lá, já está de cão. O momento de pagar de lucro, a gente sabe pagar. O momento de ataque, a gente sabe atacar. Será que você entende isso? O momento de loucura, nós estamos, o bicho está pegando da direita, está pegando da esquerda, e está todo mundo, como diz o pastor Wagner, está achando que nós estamos de chapéu, está achando que está tudo bem, está achando que está tudo normal, está achando que ninguém está vendo. Ei, Deus abriu isso aqui para quê? Deus abriu essa igreja para quê? Para os rebeliadores, para os bodes. Deus abriu para o diabo reinar. Então bora botar um terreno de macumba muda aqui. Jaizés, casa dos milagres. Agora a casa do pai Wesley. Pronto, está resolvido. Tu vai ver o que vai chegar de pai de santo aí. Você já ganhou quantos pais de santo para Jesus? Quantos que você já viu aqui? Por alto, o que você já viu? Que já aceitou Jesus aqui? Quantos? Uns 4. Aquele casal, o Adriano, há uns 5, 6 só aqui. Sem contar os terreiros aqui na porta que Jesus fechou. Fechou ou não fechou? Fechou. Fechou. Fechou ou não fechou? Você sabe. Fechou ou não fechou? Um dia de culto aqui, eu cheio de Deus. Falei, se o Senhor é na minha vida, essa semana não vai ficar mais. Eu lembro que eu gravei um vídeo. Eles mudaram na madrugada. Eu vi no cantinho da Greta e coloquei no grupo. Gente, eles estão indo embora. Aleluia. E Deus tomou o ambiente. Deus fechou os 2 terreiros. Tentou abrir outro para cima ali, entre vendas e outras coisas. Deus foi lá e fechou também. Estão entendendo ou não? Fala assim, as ferramentas, elas também são, ela é corporal, ela é o meu caráter, ela é a minha posição. Fala comigo, a minha posição diante de Deus. Nós temos facilidade em um culto racional. Eu observo durante o culto ações no meio do culto. Eu estou ligado. Nós vamos ter uma intercessão agora, um revestimento com o grupo de dança. E no próximo vamos ter com o grupo de intercessão. Olha que forte isso. Quantos, até obreiros que são humanos, eu tenho orado e tenho manifestado os demônios. Pega comigo para tu ver. Não é porque há um poder de Deus e o demônio não fica no nosso meio. Olha, a guerra espiritual existe. Ela existe. Batalhas e guerras espirituais. Já está falando espirituais. Se você vai entrar no exército, você vai passar por um processo. Você precisa aprender. Você precisa submeter. O comandante, o oficial, ele tem algo para falar. Ele tem algo para te ensinar. Você pode ter as suas experiências aqui fora, mas depois que você entra, você se torna limitado. Porque você precisa aprender para que você venha abrir os horizontes, os campos de experiência da sua vida. Nós estamos em um campo minado, um campo de guerra. E aqui na casa de Deus é a mesma coisa. Eu vou falar, é a mesma coisa. Arcanjos, querubins, serafins, os anjos e o Espírito Santo determinando, dando despacho, dando ordem ao nosso respeito. E quando chega aqui na terra, quando chega na hora da prática, muitos de nós não estamos preparados. Queremos viver segundo as nossas intenções, segundo as nossas vontades. E isto é perigoso. É entender que o orgulho vai me fazer vangloriar. O orgulho vai me fazer querer ser mais do que o próximo. Não existe nada melhor. Eu lembro que eu já fui servente de pedreiro. Eu bonitinho, novinho, cabelinho amarelinho, correntinha de ouro no pescoço.
E o pedreiro, que é o mais velho da nossa região, é o vizinho, o Ailton, é um dos caras mais potentes que eu já enxerguei. Ele veio do interior, nem falar direito ele sabia, mas uma coisa ele falava: pensa num cara bom para obedecer. O que te gera essas qualidades na sua vida, Wesley? Você vai ser fraco se você quiser, mas você tem algo maravilhoso. Eu disse o quê? Você é um cara que respeita, é um cara que sabe valorizar alguém experiente. E até o dia de hoje, quando eu encontro com ele, sabe o que eu falo? O meu João de Barro. Qual é a casa mais perfeita? Não é do pedreiro, é do João de Barro. E eu chamo ele de João de Barro. João de Barro, ele, um dos melhores pedreiros que eu já presenciei na minha vida. Tudo que ele faz, tecnicamente, perfeito. Tecnicamente, detalhista. É isso que Deus quer aqui na sua casa. Honre o irmãozinho do seu lado. Deixa o Espírito Santo de Deus distribuir as ferramentas. As ferramentas serão distribuídas para a guerra. E no meio da guerra, o general Jesus, o Senhor dos exércitos, dará a voz e vai deixar claro: ataca, atira, pega. Não pega esse inimigo para nós. Pega esse inimigo, ele está dividido, ele não sabe o que é. Ele não sabe o que é. Pega esse inimigo, traga ele para cá. Foi assim, da mesma forma com Davi. Resumindo, o que Davi poderia ter feito? O que Davi poderia ter feito? Epa, aqui não, rapaz. O rei de Gade, aqui não, rapaz. Aqui é Davi. Você não viu falar em Davi, não? Não, sou filho de Jessé. Meus irmãos lutaram com Saul, meu irmão. Aqui é Davi, tem medo de mim não, rapaz. Vai vendo. Matador de gigante começa a babar. Que é isso, irmão? Pelo amor de Deus, que estratégia é essa? Você entendeu a revelação? Você está entendendo? Você que está em casa, você está entendendo essa revelação? Está dando para você entender essa revelação? O homem matou o gigante. O homem achou uma fenda na testa do gigante. O homem, no nome do Deus vivo de Israel, ele derribou, ele matou. E depois ele desfilou com a sua espada do inimigo, do seu opositor, ele pegou, ele cortou a sua cabeça. Pegou a cabeça de Golias e começou a andar. Eu quero ver quem fica na frente. Olha aqui o tamanho da cabeça do gigante. Olha aqui. Essa aqui é a cabeça de Golias, o filisteus. Quando os que andavam com ele viram que a cabeça dele estava no meio daquele vale, e Davi pequenininho andando com aquele cabeção, imagina qual força Davi estava usando. Porque a cabeça de um ser humano é em média de uns 30 quilos. Eu acredito que o dele, por ser gigante, era uns 60, uns 70. Imagina Davi com um saco de cimento ou mais, carregando a cabeça do gigante e desfilando: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Olha que lindo. Deus venceu o gigante, Deus venceu os filisteus. Olha que lindo. Só que agora esse mesmo que vence as batalhas e guerras espirituais é o mesmo que vai estar de frente com o rei de Gade, que deu ordem para que Golias enfrentasse aquele povo. Agora Davi, fala Davi, agora está dentro do campo e do território do inimigo. Você pode até passar no território do inimigo, meu irmão. Você pode até passar no território do inimigo. O Senhor lhe trará clareza, o Senhor lhe trará condição,
Você pode passar, fala comigo, você pode passar até no território do inimigo, Fernando. Você pode até passar no território do inimigo. E quando você estiver no território do inimigo, o que Deus deixa claro a nós nesta manhã é que quando estiver no território do inimigo, não use a sua força, não use a sua sabedoria, não use os seus conhecimentos. O que eu entendo nesta manhã é que existem grandes momentos que poderíamos usar as nossas ferramentas, mas Deus está falando: abra mão de tudo, abandone tudo que é terreno e viva a minha vontade. Se Davi, um matador de gigante, ele agora cai em um lugar, em um território que é uma terra estranha, e de onde tem a sentença de morte para ele, ele não se vangloriou porque matou o Golias, ele não se vangloriou pelos seus conhecimentos. Um homem de 100 prepúcios se transformou em 200. Um homem que vai e pega a Saúl, deixa a marca: eu estive aqui. Então ele não usou nenhuma das estratégias terrenas, ele usou a estratégia de Deus. Então o apóstolo Paulo deixa claro mais uma vez: a gente precisa pagar de louco para ganhar os loucos. Então, para Davi sobreviver, foi necessário o nosso representante de Cristo Jesus pagar de louco, babar, espernear, ficar doido. E quem olhava para ele falava: o que é, pastora Josi? Que é isso? Esse cara é louco. Nos dias de hoje, leva pro Calba Veloso. Não foi esse doidão, foi esse doido aqui. Ih, tira daqui. Olha só, uma estratégia de Deus fez que o rei e a sua glória e aquele povo entendesse que o mesmo que estava sentenciado à morte, ele agora vai passar despercebido. Quem está comigo? O que significa isso? Deus chegou ao entendimento do terreno. Deus chegou ao entendimento do terreno. E Davi gritava: imagina Davi com a hiena do Rei Leão. Doido, fala comigo, doido, mas vivo. Que te entenda, por isso somos loucura. Que te vejam como doido, como louco, como louca, mas cheios de virtudes, cheios do Espírito Santo de Deus. Então a autoridade é para ser exercida. Tudo aquilo que Deus determina acontece. Tudo. Nós estamos, eu assisto todos os cultos, de todos os cultos, todo mundo sabe. Eu assisto todos os cultos. Hoje vai ter culto, eu vou assistir ele hoje 2 vezes. No meu período de oração eu vou ouvir ele. Amanhã eu vou ouvir ele. Depois da manhã, você sabe que dia que eu vou parar de assistir o culto aqui? Quarta-feira. Quando chegar quarta-feira, eu vou assistir o culto de quarta. Eu vou assistir na quinta. Eu vou assistir na sexta. Quando for na sexta-feira, eu vou assistir o culto de sexta uma vez. Eu vou assistir 2, vou 3. Aí Deus vai me dando estratégia. Olha o que está acontecendo. Fulano está cochichando no púlpito. Fulano está rindo. Fulano está cheio do Espírito Santo. Fulano está aquilo. E o que eu vou fazer? Buscar estratégia. Aí eu falo: Jesus, eu preciso orar para esse irmão. Esse aqui o demônio não manifestou. Esse aqui estava fazendo isso durante o culto. Então o que Deus me faz? Me dá estratégias para mim buscar o Espírito Santo, para orar para os meus irmãos que estão no mesmo ambiente, mas não estão pagando de louco na hora de ser louco, e não estão sabendo usar as ferramentas do céu na hora de usar as ferramentas do céu. Será que você entende isso? Será que dá para entender? É muito mais do que nós imaginamos ser um cristão. É muito mais do que nós imaginamos. Se tu quer ver a potência do legado que está sobre vós, é só tu olhar que os teus amigos não querem estar no mesmo ambiente do que você. Quando pegaram Davi, pegou Davi e quem mais? Quando o rei de Gade, quem estava com ele? Davi quem? Estava só ou não, pastor? Estava só ou não? Davi, quando foi pego, estava só ou não? Mas ele deixou lá atrás o que? Um lé?
Existem momentos que o soldado que está na linha de frente vai ter território que você vai pisar sozinho. Só que o Senhor te guarda. Só que o Senhor te garante. Só que o Senhor te sustenta. O mais difícil de tudo é que nós entendemos que Deus libera a palavra para a igreja. Nós não estamos aqui brincando de um culto, de simplesmente uma escola bíblica dominical. Deus é muito mais. Nós limitamos Deus tanto. Os nossos afazeres têm se tornado prioridade e não conseguimos mais ter experiências com Deus. Por que que no nosso tempo dava até medo quando a irmãzinha da revelação vinha? Meu Deus do céu, eu já vi meu pai correr, viu? Nossa, Deus do céu, eu já vi jovem, tô lhe falando, eu pequenininho, falei, nossa Deus, tinha irmão que quase atropelava a gente, corria, dava vontade de fazer xixi, que ia no banheiro correndo, sumia, da que a irmãzinha vinha, ó, já vinha marchando, acende ao Senhor, porque estava com a ferramenta de Deus, a lamparina estava acesa. Hoje quando fala assim, irmãozinho da revelação, o cara já está esperando. Meu carro, minha moto, minha casa, quem vai me entregar hoje, meu homem, minha namorada. Estou achando que Deus revela o namorado que vai ter. Uma menininha esse dia nem está vindo mais. Apóstolo, Deus abençoe. Eu falei, amém, Pai do Senhor. Deixa eu falar do Senhor uma coisa. Você acha que eu vou casar aqui? Eu falei, não sei. A senhora veio à busca de homem? A senhora veio à busca de homem? Realmente tem homem que tem solteiro, tem homem, mas eu não posso te afirmar isso. Eu acho que a senhora podia buscar o cabeça. A senhora poderia buscar Jesus. A senhora podia adorar o Senhor, e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quem está aqui? Está entendendo? Sumiu. Mas cadê fulano? Mas não vem mais não. Ah, você tem que ver as postagens, o que fulano está fazendo. Ah, tudo bem. Então veio na intenção. Quem está aqui? Veio com outras intenções. O que significa? Para você adentrar num ambiente como esse, se você adentrar para viver aquilo que o céu proporciona, aquilo que Deus proporciona, você vai entrar nesse lugar com uma satisfação tão gloriosa, será tão gostoso, tão extraordinário, será tão eficaz, o seu crescimento será maravilhoso. A primeira coisa que Deus nos ensina para vivermos esse tempo com essas armas, que a gente precisa estar separado. Por quê? Porque existem ferramentas e armas que Deus nos entrega, que o teu parceiro de guerra pode pegar essa ferramenta contra você. Você pode ter um Judas perto de você. Está entendendo? Mesmo sendo ferramentas do céu. Eu digo isso, por exemplo, porque eu sei de muitas pessoas que vão para o monte, e lá no monte são feitas orações contrárias. Então tem pessoas que estão no meio da roda e nem sabe que está orando para Deus matar alguém. Tem oração de matar alguém, tem oração de pedir Deus para descer a sepultura. Eles estão subindo para o monte não para buscar revestimento, estão indo como assassinos para falácias. Tem muitos deles. Por isso tu não me vê em monte no meio desse povo, com essa gentalha. Não me misturo. E continuo falando, vai o dia que você quiser. Se você quiser ir no monte toda hora, você pode ir. Só não vem trazendo tapete que voa. Só não vem com revelação do cão. Se não tiver escrito, você vai voltar para trás. Então está acontecendo isso nos montes. Você sabe por que muitos ministérios, muitos sonhos, muitos projetos estão deteriorados, estão destruídos? É por isso, porque não estão sabendo subir. Então, na verdade, estão subindo, mas não descem. Sobem, mas não descem. E a vida é uma roda gigante. Ela está sempre em rotatividade. Está sempre gerando. Fala comigo, sempre gerando. Sempre gerando. Por que que Deus, quando usa Jesus para se apresentar a Saulo, o próprio Jesus sabia o nome da rua? Porque Jesus teve experiência aqui na terra e ele andou por aquelas ruas. Então ele sabia que a rua chamava direita. Então Saulo, 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 Saulo. Por que que todo mundo tem encontro com Jesus se curva? Por que que todos aqueles que encontram com o anjo que Deus coloca pelo caminho se curvam? E por que que os outros vê Jesus e não desce? Por que que esse tempo, essa geração, quando vê, fala o nome de Jesus, não se curva, não se treme, não obedece, não submete? Não é fácil? Não é? Fala aí. Falava Jesus. Todo mundo desce. Vai lá no Israel. Desce. Desce. O bailarino me chamou para me pregar lá onde teve a guerra com Elias.
Ele, pastor Miquel, o pessoal me chamou para ir lá. Falei, no dia que Deus colocar no meu coração, ganhei passagem, ganhei tudo. Falei, eu vou. Quando Deus colocar no meu coração, eu preciso ganhar os meus parentes para Jesus, porque eu vou conhecer o Deus de Israel. Quem quiser ir, vai. Estão entendendo? Nós precisamos usar as ferramentas no nosso território. Nós estamos precisando parar de pegar carona. E o que Deus quer, quando você for usar as ferramentas dos céus, que você tenha a lealdade, a disciplina, o caráter, a verdade. Por que muitos entram dentro da igreja e não conseguem sentir Deus? Eu conheço uma legião de pastores que eles não têm o batismo com o Espírito Santo, não sentem nada na casa de Deus. Entra com cara de múmia, fica com cara de múmia e vai embora com cara de múmia. Agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer o oposto. Agora lembra de quando você era do crime? Você pagava de carudo, de barreto. É, não é? É? Você era cabuloso, botava a pecinha na cintura velha, não era nem sua. Quando tinha uma, você já estava devendo até a aposentadoria da mãe. É, a maioria. Eu estava no crime para defender a minha mãe. Mentira. Estava lá com um revólver de pendurado, às vezes até mascava, nem tiro e saía. Botava na cintura. Estou te falando. Já comecei assim. Quando eu vi que os caras, esses caras não tem nada, vou meter assalto. Foi onde eu fui para cima. Abasteci, falou, os revólver agora é meu. Tem um domínio. Eu não era bobo, falei, eu quero dominar o bagulho. Tem uma pistola aqui, vai lá, mete o assalto, eu quero minha cara. Toma aqui. Eles ficavam impactuados, dando rolê com as meninas. Qual é, Zé? E aí é nóis. Me presta a roupa aí, Wesley. Toma. O tenisão, toma. Tava andando com minhas roupas, tava andando com tudo meu. E tava ostentando que era bandido. E ainda matava por mim ainda. Ainda matava. Tô entendendo? Tô entendendo ou não? Tô pegando a visão? Então você ostentava. Você tinha cara de criminoso. Você tinha cara de bandido. Você tinha cara de bandida. Você tinha cara de prostituta, de prostituta. Você tinha essa cara. É verdade. Era a cara do mundo. Você tinha identidade do mundo. E outra coisa, você era prudente como o mundo. Aí você aceita Jesus, você está cheio de Deus, o fogo está caindo, Deus está bailando no nosso meio, o Espírito Santo de Deus está radiando no nosso meio. Qual a cara que você tem? Aquela mesma cara que você entrou 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos atrás, 6 anos atrás. Não tem motivo de se alegrar, não tem motivo de desfigurar o rosto para a alegria. Está entendendo comigo? Não, entra com a cara marrenta, continua com a cara marrenta, mas eu só tenho essa cara. Se tu conhecesse a cara que eu tinha quando eu era do mundo. A minha mãe falava comigo, filho, pelo amor de Deus, tá tudo bem? Eu falei, tá, mãe, você tem uma cara muito ruim. Um dia minha mãe me perguntou, você teria coragem de matar a mãe? Eu falei, que isso, mãe? É que eu vejo tanta maldade em você, filho. Eu sou uma mulher de Deus. Sério? Quantas vezes minha mãe entrou com um facãozão dentro da cela e ela falava para mim, meu filho, você teria coragem de matar? Mas eu falei, que isso, mãe? Eu te amo. É porque às vezes eu nem sei se vocês sabem mais amar. Nem sei se vocês sabem mais amar. Eu nem sei. Você ama a mãe? Eu falei, amo, mãe. Eu abraçava ela. Ela ficava até grilada. Eu falei, nossa, mãe, eu estou passando isso para a senhora. Eu estou passando isso para a senhora. Está entendendo? Como há uma identidade no mundo. Você tem uma identidade no mundo. Quem é mau é mau, quem é sujo, suje mais, quem é limpo, se limpe mais. É isso que Deus retrata a nós. Por quê? Que ainda não houve uma explosão em muitos dos departamentos pessoais. Eu digo pessoal, é sua vida. Por que não há um estouro na sua vida? Porque você se limita àquele salarinho. Você limita aquela profissãozinha. Ei, sou profissional de muitas áreas, viu? Já trabalhei de ser bem remunerado. E de repente, de uma hora para outra, tudo bem. Eu sabia que eu estava bem. O patrão chegar e falar assim, ó, ajuda suas coisas, passa no escritório. Foi eu? É. Não preciso mais do seu serviço. Quem são? São pessoas que estavam comigo, que invejaram aquilo aonde eu estava chegando. Eu não tinha Deus para me defender. Então o diabo fazia o que queria, chacota. Me promovia, despromovia. Me levantava e me humilhava. Então você precisa posicionar com Deus. Porque quem está com Deus, santo é santo. Santo é santo.
Santo é santo, sujo é sujo. Pegou? Quem está com Deus não muda de identidade. Ele vai te chamar filho, é filho. Herdeiro, é herdeiro. Você quer vencer? Fala, quer vencer? Quer vencer? Não é a sua sabedoria, é a minha. Não é difícil vencer, irmãos. Não é complicado vencer. Não é complicado. Procure isso para a sua vida. Procure ter essa reflexão, esse engajamento do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. A sua alma precisa ser alimentada. Se a alma não for alimentada, se o espírito não for alimentado, a carne velha vai padecer, vai descer, vai cair por terra. Eu fui no velório, eu fui orar para a menina aqui pouco tempo agora, aquela que está na luta para ser policial. Ela vai ser, eu quero a farda dela aqui em cima, porque eu acredito no sonho dela. Ela já venceu grandes fases e falta, mas eu sei que ela vai ser essa policial. Ela vai ser, em nome de Jesus. Eu estou nessa guerra tem um tempo com ela. Eu estou um tempo com ela. Eu falei, eu quero pegar a sua farda, eu quero botar lá no altar para tu ver. Aí ela me pediu oração esses dias. Vocês devem ter visto no final do culto, desesperada. Eu falei, apóstolo, ora para mim. Eu orei e falei assim, Deus disse agora que tem um espírito da morte, e por ordem de Deus, Deus vai levar. Deus vai levar. Não foi? Ela começou a chorar, apóstolo, por favor, não fala isso. Eu falei, não tem como voltar atrás. E falei, posso abraçar? Você falou, abraça. Ela abraçou, botou a cabeça no meu peito, que eu já abracei na condição como pai. Abracei ela começou a chorar e não queria ir embora. O ambiente estava tão propício, de Deus satisfazendo ali, enchendo, né? Já aquela preocupação sobre a sua alma, e Deus já enchendo ela por dentro. Eu falei para ela, calma, e de hoje a tantos dias o Senhor já vai trazer o resultado. E o resultado, Deus quer que você não chore. Olha, não chore, seja valente que o Senhor é contigo. Você tem sonho para realizar. Deus quer realizar os sonhos em você. E aí no outro dia ela me liga, apóstolo, foi o meu pai, Deus levou. Falou, que maravilha, o senhor pode vir? Vou, eu irei. Quem foi comigo? Acho que eu fui, né? Tinha chamado o Dudu, você tinha saído, né? Peguei o carro, fui lá quietinho. Eu ofereci carona para o pessoal que estava. Tem que buscar, não, já estou aqui perto, então deixa aí, fui. Cheguei lá, encontrei com o filho do pastor Neemias, presidente lá da Assembleia de Deus de Betim. O filho dele também, um menino muito abençoado, um pastor muito abençoado. E ali ministramos ali que precisou ser ministrado. Eu vendo ali as pessoas, vendo o estado de algumas pessoas. Você vê o vazio que está nos velórios. Um lugar onde era para chorar, sentir a presença de Deus. O ser humano está chegando a uma proporção de incredulidade, de uma maldade, de um egoísmo, de um orgulho tão profundo, que está nítido o orgulho do ser humano. Não usam mais ferramentas dos céus, não querem viver, não querem que o reino de Deus seja estabelecido em nós. O reino de Deus só vai ser estabelecido em nós quando o orgulho cair por terra. O orgulho é um problema nesse século. O orgulho estava no meio de Naamã. O orgulho estava no meio, não tem Caim e Abel. Um era orgulhoso. O diabo, orgulhoso, o que tirou Lúcifer dos céus foi o orgulho. O orgulho faz você desencadear processos dolorosos, complicados. Ele se transforma em inveja, ele se transforma em ataque, ele faz matar. O orgulho faz você gerar casinha para pessoas. O orgulho mata. Então, para que a igreja venha sobressair em humildade, em caráter, em uma vida firmada na rocha, é necessário o tempo todo que a presença de Deus seja a substância, seja o alimento na nossa alma, seja alimento na nossa casa, seja o alimento nas condições mais favoráveis aos nossos olhos. E aquilo que é incomum, aquilo que é impossível, Deus determina e que cumpra-se na nossa vida. Essa força, essa coragem, essa virtude, essa graça, esse poder do Espírito Santo de Deus em nós, é essa qualidade de vida que o Espírito Santo de
Deus determina sobre as nossas vidas. É isso que o Espírito Santo de Deus coloca sobre nós. Só vamos vencer com as batalhas e guerras espirituais se estivermos firmados em Cristo Jesus. Se Cristo Jesus, se a sua palavra for a espada, se a tua palavra for o nosso suporte, é o suporte da palavra de Deus. Nessa manhã o Espírito Santo deixa claro, pastor Fernando, é a minha palavra, é o que vai sobressair, é a minha palavra que vai fazer que você venha ser conduzido a andar pelos pastos verdejantes. É a minha palavra que vai te levar à água tranquila, é a minha palavra que vai ungir com óleo a tua cabeça, é a minha palavra que vai arrancar os opositores, os inimigos do seu caminho. Sabemos que as guerras e batalhas espirituais, elas existem. O mundo espiritual é real, o submundo é real, o mundo espiritual é real. O Espírito Santo de Deus, ele dá firmamento aos mares, firmamento às águas. Imagina se Deus não controla o alto mar, se Deus não controla as águas doces e as águas salgadas. Imagina o Pacífico e o Atlântico. Imagina uma desordem agora, se Deus não firmasse as águas, se ele não tivesse o controle. Pastor Wagner, o que seria de nós? O que seria das nações? É a água que acabaria com todos os seres humanos da terra. E quem criou a natureza foi o próprio Deus. Então há um sobrenatural, há um poder, há uma graça, há uma autoridade, e tudo é regido e promovido através da palavra. Tudo promovido pela palavra. Ataques pela palavra, defesas pela palavra. Ataques e defesas, tudo pela palavra. A palavra nos constrange, a palavra nos faz viver, pastor. A palavra nos faz prosseguir, a palavra promove, a palavra exalta, a palavra da saúde, a palavra da vida, a palavra abre porta, a palavra transforma, a palavra unifica, a palavra une, a palavra ela ajunta. Deus quer nos ajuntar através da palavra. Deus quer que venhamos sair das sardinhas, dos enlatados, e venhamos viver a revelação diária da palavra. É por isso que muitos não têm autoridade. Nem todo mundo tem o poder de Deus para expelir um demônio. Nem todo mundo tem o poder de Deus para orar por um enfermo. Tem gente que vai orar e nem uma dor de cabeça Deus vai curar através dele. Quem está comigo? Tem gente que Deus não vai usar nem com 22, porque ele foi chamado, ele não está escolhido para a guerra. Ele serve como intercessor, ele serve para direcionar no mundo espiritual. Mas nada, Deus não deu ferramenta para qualquer um. Por isso eu digo, a ferramenta de Saul não servia para Davi. As ferramentas de Saul eram ferramentas terrenas. A espada era terrena. O seu colete nos dias de hoje era terreno. Quem construiu as pedras foi quem? Foi Deus. Quem construiu a espada foi o homem. Pega comigo. Então fala assim, existem obras da carne e existem obras do espírito. A espada que era de Saul foi feita pelo ferreiro, sim ou não? Um homem construiu a espada. E Deus disse que tudo que o homem constrói é para a sua própria destruição. Então a espada que Saul estava usando não era a ferramenta dos céus. Então chega a hora de Davi usar as ferramentas do céu. Quem criou os céus? Deus. Quem criou a terra? Deus. Quem criou as águas? Deus. E a pedra que Davi vai usar foi o homem ou foi Deus que criou?
Foi Deus. Então você vai usar a ferramenta dos céus. Como? Ferramenta dos céus. Como? Eu, o Deus de Israel, construí as rochas, as montanhas. Me dê aqui a pedra. Me dê. Quantas? Fala uma, 2, 3, 4, 5. Então fala comigo, maravilhoso. Conselheiro, príncipe da paz, deu forte. Quantas pedras tinha? Cada uma delas tinha um nome. Enquanto isso, Saul ficava assim. Quem não tem experiência com Deus fica assim, ó. É assim que você tem que ficar nos cultos, esperando o que Deus vai revelar. Saul, o que esse menino está fazendo? O que esse menino está fazendo? Entendeu? Não mexa com o povo de Israel. Não mexa com o povo de Deus. Eu entendo de vida espiritual, porque na carne urso eu já matava, leão eu já matava, mas gigante eu nunca matei. E o gigante caiu, e o gigante caiu, e o gigante caiu, e o gigante caiu. Deus de Israel, Deus vivo, me deu a vitória. Deus de Israel deu vitória para Israel. É assim que se vence. Ferramentas dos céus. Saia daqui hoje. Coloque por favor Efésios capítulo 6 e 11. Saia daqui hoje, fala comigo. Saia daqui hoje usando ferramentas do céu. Irmão, sai experimentando, sai dando tiro com essa ferramenta que Deus te deu. Sai sendo conduzido pelo Espírito Santo. Saia daqui hoje em nome de Jesus Cristo. Saia daqui hoje usando essas estratégias do céu para a sua casa. Use essas estratégias do céu para o seu departamento, para a igreja onde você congrega, o local de trabalho onde você está. Começa a filtrar, começa a se separar. Nem todo mundo é digno, muito menos de entrar no seu carro. Nem todo mundo é digno de entrar dentro da sua casa. Porque senão Jesus, ele ia, por onde ele fosse, ele ia parar nas casas. Então tinha casa que nem Jesus era bem-vindo. Pegou comigo? Tem casas que Jesus não entrava. Tinha casa que Jesus não era bem-vindo. Pega isso, pelo amor de Deus. Eu quero deixar claro: aonde cabe Jesus, te cabe. Aonde Jesus pode entrar, você entra. Aonde Jesus não é bem-vindo, você não é bem-vindo. Então nem todo mundo tem que compartilhar e ver as ações daquilo que o Espírito Santo tem trago a você. Eu não conto a minha vida para ninguém, eu não dou intimidade para ninguém. As pessoas especulam a minha vida. Será? É um monte de coisa. Não deixo ninguém infiltrar na minha vida. E qualquer palavra contrária é falácia do cão. Não deixo ninguém entrar da minha porta para dentro. Não deixo ninguém entrar em relação, em sentimentos, em vida. Em nada eu travo. Não deixo que ninguém venha saber da minha vida, porque nos momentos mais difíceis da minha vida, quem cuidou de mim foi Jesus. E no momento mais difícil está direcionando, está de frente de uma obra. Não é fácil. O meu sonho é que todos os pastores daqui explodissem, tivesse uma igreja, fosse para a África, fosse para o Amazonas, fosse para o Amapá, fosse para algum lugar do Brasil, e fosse e tivesse uma igreja, para ver se as suas noites de sono seria a mesma. Para tu ver, os mesmos que tu abraça são os mesmos que caluniam. Os mesmos que você abraça são os mesmos que querem te matar. E não entendem, não acha, não sabe que você não é super-homem. Você não é a Mulher Maravilha. Você é um ser humano como os outros. É por isso que tem que ter uma diferença entre ovelha e pastor. Existe uma diferença entre ovelha e pastor. A ovelha é dependente do pasto. E é por isso que eu sou ovelha.
por isso que eu sou dependente de Jesus. Seja dependente de Jesus. Quebra seu orgulho, vai. Quebra seu orgulho. Seja humilde, seja servo. Chega aqui na igreja, para de medir poder. Você viu, você não expulsa nem demônio, você não tem poder de nada. Se você não for dependente do grandão, nada vai acontecer. Nada. Se eu saísse da igreja hoje, ia ser o maior prejuízo da minha vida. Eu vivo o melhor tempo, a melhor fase da minha vida com Jesus. Eu quero te ensinar isso, e não é isso, não. Chama poder, graça, dormir em paz, dormir tranquilo. No mais a gente conquista. Quem nasceu para ser próspero, vai ser próspero em qualquer lugar. Quem não nasceu, não adianta se virar. Não adianta montar em cavalo, não adianta. Quando chega o tempo de Deus abençoar, Deus abençoa. Só que o mais interessante é que é submeter, irmão. Uma palavra parece complicada, submeter é obediência. Quem obedece, constrói. Quem obedece está debaixo de autoridade, está debaixo de lei, está debaixo das leis do céu, dos mandamentos do céu. Só alcança vitória, meu irmão, é necessário passar por cima de um monte de coisa. Tem pessoa que vai estar do seu lado, vai te abraçar, mas o infeliz não gosta de Deus, não gosta. Tem pessoa que vai estar contigo, pode sentar até contigo no altar, até compartilha um monte de coisa, não gosta, te odeia. Você tem que ficar feliz. Falei, graças a Deus, Deus mostrou esse Judas aqui. Vai, Deus abençoa esse demônio. Fala, Jesus abençoa. Sabe o que Jesus faz? Deus te dá uma graça tão grande. Deus derrama algo tão forte na sua vida, que aquela pessoa que parece ser seu amigo, que é o seu opositor, ele vai ficar com o rosto transfigurado. A Bíblia diz que a inveja faz o semblante cair. Então quando você estiver com alguém, que você chega no seu carro, ou que você chega com um look bonito, que Deus dá mesmo, porque Deus é rico, né? Quando você chega pisando bonito, você pode ter certeza, você está incentivando um monte de pessoas que gostam de você, e um monte de invejoso está doido que seu salto quebra, mas Deus não deixa, Ele coloca até o celestial, mas que tu vai pisar. Está entendendo? Você vai vencer. Pode te invejar. Tem gente que fica com míngua, torcendo que tudo está errado. Você sabe o que Deus faz? Ele te exalta. Ele te exalta. Tu lembra lá na cadeia? Tu lembra? Quanto mais falava, eu só falava com os caras assim, antes de entrar dentro dos anexos, dos pavilhões. Se curva todo mundo aqui, me dê a mão. Eu tinha inimigo perto de mim. Pegávamos na mão do outro. Eu já falava, aquele que tiver em desordem, nem entra, senão vai cair endemoniado também. Entrava? Não entrava. É o que, irmão? Não, vou ficar aqui fora. Porque quando a gente pisava, os demônios, já chegou o guarda doidão. O preso. Eu falei, preso é o diabo, o que o senhor quer? Como é que você consegue enxergar os demônios? Eu falei, o senhor nem gosta de mim, você está me perguntando. Vá na igreja mais perto da sua casa, ou fica aqui até o final para você assistir o culto. Como que era? Moreira, sou linda ali, sou Moreira. E tinha um monte de gente entregando revelação. Lembra? Sou Alisson. O cara grandão dos 2 metros de altura, e o pessoal chegou nele. Falei, o pessoal chegou nele. E já vinha marchando, se aparecendo para o homem. E manda Deus falar assim. Aí Deus, eu estava lá atrás. Eles não gostavam de mim, não. Falei, o que Deus fez? Hora de usar a ferramenta dos céus. Tudo que eles estão entregando para o Senhor é mentira. Eu vou te falar onde o Senhor estava ontem. Não foi, Dudu? Não foi? O Senhor estava em tal lugar. O Senhor estava fazendo isso. O Senhor estava fazendo isso. O Senhor estava fazendo isso. Estava fazendo isso. E como prova, por esses dias você vai tomar um tiro na perna. Você vai bater uma viatura. Vai acontecer isso e isso e isso com o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Fala o que aconteceu desse dia para cá. Ele declarou, declarou guerra. Ele declarou guerra. Ele chegou a me ameaçar. Ele me ameaçou perante os outros presos. E eu disse para ele: o que o senhor quiser comigo, o senhor está de semi-aberto. O meu alvará vai cantar uma hora. O que o senhor quiser comigo, aonde o senhor encontrar comigo, o senhor fique à vontade. Porque aonde eu encontrar com o senhor vai continuar vendo o mesmo Deus que está na minha vida.
Mas por esses dias vai acontecer, só para você respeitar o profeta. Os outros são bajuladores. Eu sou aquilo que Deus quer que eu seja. Passa uns dias, ele dispara a pistola na perna dele. Parou de carregar nós no projeto. Depois saiu umas viaturas novas. Ele entrou de frente com a viatura, meu filho, num porte, deu perca total, quase morre. Aí quando vai encerrando o seu ciclo ali, ele vai lá na cadeia. No dia que eu ganho o semiaberto, ele vai lá na cadeia. O Linderley, o da Luz, o pessoal juntou todo mundo. Wesley, eu quero que você ore para esse povo, para Deus liberar o que está na sua vida, para esse povo. Aí ele também apareceu, mas apareceu para pedir desculpa. Olha como que eu estou. Eu falei, Jesus te abençoe. E você está saindo, com certeza. Devo estar indo para a Dutra. Uma hora dessa a gente se encontra. Já viram umas 3 vezes na rua. Ô apóstolo Wesley. Falei, Jesus, e os olhos do Senhor estão atentos para te defender. Entendeu? Os olhos do Senhor estão atentos. Então servir a Deus é se tornar inimigo do mundo. Servir a Deus é ter e usar as ferramentas dos céus. Só alcança a misericórdia, só vive o ilimitado, o infinito, o extraordinário, o grandioso, o maximum. Só vai viver algo que nunca viveu se você for dependente de Deus. Suba aqui ou ali e suba com gratidão. Como que é meus cultos? Como que é os cultos? É meu, eu ofereço para Deus. O culto, fala o culto racional, é o que eu ofereço. O culto do Wesley é diferente. O meu não mexe não. O meu, fala o meu. Vou oferecer o meu melhor, paz do Senhor, meus irmãos. Aleluia. Eu sou isso. Eu tenho identidade. Cristo colocou essa identidade em mim. Tenho identidade. Porque se você tiver identidade, as ferramentas dessa manhã serão renovadas. As ferramentas serão trocadas. Deus vai subir níveis. Ferramentas serão trocadas nessa manhã. Você está pegando aí, você que está em casa. As ferramentas estão sendo trocadas. Deus acabou com a sessão de 38. Agora é 380, agora é ponto 40, agora é ponto 50, agora é a bazuca. O bicho vai pegar. É melhor o diabo e o seu general dos infernos sumir da vida da igreja, porque Jesus, o demolidor de demônios, destruidor de filisteus, Deus, o destruidor de pecado, em nome de Jesus, de prostituição, de adultério, de fornicação, de viciados, daquele oculto que você não se liberta dele, em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus, ele vem com toda a grandeza, ele vem com os anjos, ele vem com os serafins, com os querubins, com os arcanjos, ele vem andando, e vem Jesus passando pelo Brasil, e vem Jesus passando pelas nações, e vem Jesus passando pelos púlpitos das igrejas. Que Deus honre os pastores do Brasil, que Deus honre em nome de Jesus, onde tiver um líder, um homem de Deus, seja na igrejinha que anda na esquininha, na igrejinha que eles riem e falam que é um boteco, em nome de Jesus, Senhor. Assim como esta também é uma congregação de aluguel, dê substância, dê condição aos homens de Deus, às mulheres de Deus. Levanta homens, levanta mulheres cheios do Espírito Santo, meu Deus. Que os cultos sejam extraordinários, de almas, de conquistas, de ferramentas dos céus, de uma qualidade de vida dos céus. Eu libero sobre essas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Faltam 6 minutos, alguém está vivo? Aleluia. As armas, de modo geral, podemos classificar as armas como instrumentos de ataque e de defesa. Fala, nós temos armas de ataque e temos armas de defesa. O nosso inimigo é ardiloso e perverso, por isso não podemos ignorar suas estratégias. Contra ele lutaremos com armas espirituais, palavra, oração e jejum. Essas armas promovem crescimento e fortalecimento para a nossa vida.
ao longo de nossa jornada espiritual. Assim, segundo o modelo de vida do nosso Senhor Jesus, que fez uso dessas armas, podemos vencer as estratégias do maligno. Olha, essas mesmas ferramentas são as ferramentas que Jesus usou: oração, palavra e jejum. Palavra, jejum e oração se transformam em uma vida de santidade. Esses três quesitos, essas três ferramentas trará benefícios grandiosos sobre as vossas vidas. E Efésios 6, verso 11 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Fala comigo, as ferramentas que eu uso são de Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Só vai ficar firme se entender que é necessário ter as ferramentas dos céus, as mesmas ferramentas de Deus, as mesmas ferramentas de Jesus, as mesmas ferramentas do Espírito Santo, para que nós possamos e venhamos vencer o mal. Só vamos vencer com essas ferramentas, porque o diabo, não podemos subestimar o diabo, entendendo que o diabo trabalha para os propósitos e desígnios do Senhor Jesus. Nada vai acontecer por acaso. Não é excesso de luta, não é excesso, é você que precisa se separar, porque aquele que se separa tem o respaldo, tem a qualidade divina, tem o poder de Deus. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Fala comigo, nas regiões celestiais. Fala, celestial. Então é celestial. Então não é aqui. Fala, então não é aqui. Estou entendendo que a gente quer transportar, trazer um problema que não é nosso. É por isso que elevo os meus olhos para hoje, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e ar. Céus e ar. Então tudo que eu tenho na terra, até as lutas que são geradas, eu vou remeter para os céus. Dar a Deus o que você não suporta, o que você não é capaz, dar a Deus. O que você na sua força não consegue, é porque já está esgotado. Entra a força divina, entra a força do Espírito Santo. Precisamos reagir. Se você reagir segundo a vontade de Deus, a vontade de Deus é perfeita e é agradável. A vontade de Deus vai fazer você sobressair a qualquer sistema, a qualquer luta, a qualquer adversidade. Você vai vencer. Você só nasceu para um propósito: adorar o Senhor em espírito e em verdade, e colher e viver a vontade de Deus aqui na terra, vencendo com palavra, jejum e oração. Esta é a receita para os cristãos nesta manhã. Submeter é amar, é respeitar, é cuidar, é zelar. Deus é o nosso maior patrimônio. Deus, o nosso maior patrimônio. Quem trabalha em empresa sabe que tem alguns números, alguns códigos e precisam ser identificados. Quem tem a marca de Cristo tem nas suas gôndolas uma etiqueta escrita: oficialmente cidadão do céu. Você está nesse mundo, mas tem uma etiqueta na sua vida, tem uma marca. Lembrei até do Jacques agora, fala marca. O seu diploma, fala, é importante, mas a marca mostra
de onde você veio. Fala por quê? Fala, Jesus não tinha diploma, mas era o mestre, mas era o Senhor. Só que quando ele se apresentou, ele mostrou que o diploma ou a marca? Carrego a marca de Cristo. Pegou isso? Marca. Quem é de Deus tem marca, cicatrizes, e vai valer a pena. E não fica triste não, que Deus vai começar a te usar de uma forma. Você sobe para um nível de sabedoria para oferecer a Deus uma coisa, e Deus vai te pegar para fazer outros. Quem é regido por Cristo Jesus sabe disso. Se espante não. Não se espante com o movimentar e o mover dos cultos, não. Não se espante. Que Deus vai te usar com uma propriedade muito grande. Deus vai usar, porque pessoas que vão adentrar aqui precisam ser cheios do Espírito Santo, e é através de você que a palavra vai ser liberada. É através de você que Deus vai honrar. Deixa eu terminar aqui. Por esse motivo, fala comigo para a gente lembrar. Por esse motivo, toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Quem tem Jesus não fica, você tem crente, é tão ruim, não sei o que, ai, não tem isso, ai, me deu desânimo. Então você não é de Deus não, porque quem tem, havendo batalhado, isso é quem é cidadão do céu. Se não for, vai voltar para trás até o final. Está escrito, lê até o final. Permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Quem é de Deus não volta para trás. Quem é de Deus vai vir chorando, cambaleando, triste, que a hora calma, quer pular do corpo. Você vai olhar para aquele miserável que está doido, que você morre. Você tem que olhar para a cara daquele bendito, ele dá um abraço, dá vontade de tapa, fala que não dá. Tem uns que dá. Eu duvido que tem gente aqui que tem uma vontade de dizer, ó Deus, dá um puxão de cabelo nele. Fala que não dá. Nossa, Deus do céu. Tem uns que, essa cara lavada assim, ele tem que armar esse trem ruim ainda. Sei que de Jesus tem poder. Tem uns trem que eles têm tanto ódio da gente, meu filho, que passa, parece que está trazendo um batalhão de demônio. Ah, para lá, trem ruim. Sai em nome de Jesus. É mesmo, tem uns trem ruim, pesado. Fala que não tem, pastor. Tem uns trem que passa, parece que o diabo encarregando de aquele monte de trem. Sei que de Jesus tem poder. Eu vou e falo, nossa, Jesus, continua inabalável. Nossa, Jesus, continua inabalável. Jesus, não volta para trás, não, bicho. É isso que você significava na vida de outro. É isso que você era, insignificante. Eu trouxe os insignificantes, os improváveis e os prováveis. Mas dá vontade, isso pode dar até vontade. Seja Pedro, corta a orelha, não tem problema. Mas eu serei fiel. Eu serei fiel. Esse tempo de manhã, esse tempo que Deus nos deu. Por esse motivo, vestir de todas as armaduras de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Estai, portanto, firmes. Fala comigo, estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Meu Deus do céu, usai o capacete da salvação e a espada do Espírito está maiúsculo, que é a palavra de Deus. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humildade e insistência,
providência. Tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. Aleluia, santos, 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 orai do mesmo modo por mim, para que quando eu falar, seja-me concedido o poder da mensagem, a fim de que destemidamente possa revelar o mistério do Evangelho. Depois de toda essa conclusão, a revelação do Evangelho de Cristo Jesus. Termino por aqui. Se coloque de pé em nome de Jesus. A próxima lição que nós vamos viver chama o perigo da murmuração. O perigo da murmuração. Feche os olhos. Deus, aos que nos acompanharam em casa, nós te louvamos pelos que estão aqui nesta manhã. Dá uma volta com a câmera. Dá uma volta com a câmera. Para quem está em casa, para ver o tanto que você é importante. Talvez você não pode vir, pode virar. Hoje faltou mais ou menos quase toda a igreja. Faltaram quase todos. Justificado no grupo parece que só foi um. Os que trabalham estão sossegados. Mas imagina, tu está achando que quando Jesus for voltar, vai subir todo mundo? Então a multidão nunca será razão e convicção. Nos pequenos frascos existem as melhores essências. Que você tenha a essência do Espírito Santo de Deus na sua vida. Um dia os pastores vão querer estar nos cultos. Um dia as ovelhas vão querer os vossos pastores. E nós não estaremos mais aqui na terra. Deus te abençoe. Que o amor do Deus Pai, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja nosso hoje para todos sempre. Hoje tem culto de primícias. Se eu fosse você, ligava para o Faustão, ô louco meu, e trazia um caminhão do Faustão. Pode trazer. Traga o arroz, traga o feijão. Vamos abençoar vidas. Se vocês soubessem quantas pessoas são abençoadas, meus irmãos, vocês não têm noção. Já teve situação de nós dividir o pacote de arroz e ir lá buscar ali para colocar no prazo, grampear e levar para mais uma família. Quando você vê aquele sorrisão e saber que você é importante e você é usado para esse fim. Deus abençoe hoje nosso pastor Lázaro, pastora Tassiane, pastor Wagner, pastora Josi, toda a equipe. Nós estamos aqui para servir vocês. Então você que pode servir Jesus também, quer servir com uma oferta? Traga aqui nas gasofilaças. Quer trazer uma oferta especial? Traga em nome de Jesus. Só não venha com o prefeito, só não venha com política aqui pedir voto, que nós não vamos voltar aqui. Eles nem cesta básica eles estão conseguindo trazer aqui. Deus te abençoe.